nós conhecemos essa história, e trata da história de Josué. E ali o Senhor chamou Josué. Ele estava andando com Moisés, ele via tudo aquilo que o Senhor tinha feito, ele conhecia o Deus que ele servia e ele andava com Moisés. Mas quando Moisés partiu, o Senhor falou para ele lá no capítulo 1 de Josué, nós podemos ver isso, o Senhor fala para ele: Moisés é morto, então agora vocês vão se preparar para alcançar a terra prometida. E o que nós podemos entender com isso? É que tem coisas na nossa vida que são feitas de ciclos. E tem hora que a gente tem que parar aquilo ali e partir para outra coisa. E o Senhor orientou a ele o seguinte: agora é hora de você começar agora você vai levar o povo à terra prometida. Moisés morreu, então agora é diferente. Agora é com você, Josué, é com você que eu estou contando. E na nossa casa é assim também. Às vezes acontece alguma coisa, a gente pensa que é perda, mas não. É direcionamento de Deus. Aleluia. E depois dessa morte, Deus escolheu Josué para ser o líder. E ele obedeceu a voz de Deus. E Deus falou para ele: a única coisa que você tem que fazer é: seja forte, corajoso e não se aparte do livro dessa lei aqui do seu coração. Medita nele de dia e de noite. E foi isso que ele fez. E Deus ainda falou para ele: olha, agora é a sua vez. Agora você que vai fazer o povo atravessar o Jordão. E Josué não foi questionar Deus: nós vamos passar o Jordão como? Não, ele teve fé. E ele falou para o povo. Deus falou que nós vamos atravessar o Jordão. Agora imagine só, um rio enorme como era o Jordão, mas como ele teve fé, ele não questionou a Deus. Ele falou: nós vamos nos preparar, vamos sitiar, vamos acampar aqui e depois de 3 dias nós vamos levantar. E foi isso que eles fizeram. Depois de 3 dias que eles estavam acampados, eles se prepararam e se levantaram e chegaram. E aqui nesses versos que nós acabamos de ler, que diz que vocês cheguem até mim, que eu vou falar aquilo que Deus falou. E Deus falou o seguinte para ele: nós vamos atravessar. Nós vamos. E Josué falou para eles assim: então vocês vão ver, venham ouvir a palavra do seu Deus, e vocês vão saber que Deus está no meio deles. Deus está no nosso meio também, irmãos. Aleluia. Às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada, mas está. Às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada com a nossa família, mas está. A minha sobrinha, ela saiu de casa praticamente e foi morar com o namorado dela. Eu falei: Bibis, agora que você estava começando a se firmar na igreja, que estava indo tudo bem, que Deus abriu a porta da faculdade para você, você está indo embora, Bibis? Você saiu da igreja, Bibis, olha só o que está acontecendo com você. Não, mãe, que ela me chama de mãe. Não, mãe, não é assim, tal. Eu vou com ele para a igreja. Eu falei: você sabe que não vai, Bibis. Você sabe que você vai sair da igreja e você vai abandonar. E nós começamos a fazer uma oração. O pai dela parou, falou: eu vou deixar na mão de Deus, mas como desistência. Eu falei: não, eu vou continuar orando por ela todo dia, todas as minhas orações. Eu vou orar, todo dia que eu pegava o papel aqui, eu colocava ela na oração. Quando nós fizemos o 24 horas de oração e jejum, coloquei ela, apresentei ela e falei assim: eu não aceito isso não, Senhor. Eu não aceito, porque eu quero ver aqui, como o Senhor disse assim, que estava no meio deles, eu creio também que o Senhor está aqui no meio dessa igreja. Aleluia. Porque essa igreja aqui não é do pastor Silas, essa igreja não é do pastor Wesley, essa igreja é do Senhor. E nós estamos aqui orando, clamando ao Deus único e verdadeiro. E nós começamos a orar, eu continuei em oração. E para a glória de Deus, ela não falou nada, mas desde a semana passada, ela voltou com as coisas dela tudo lá para casa da minha mãe. Voltou, tá lá quietinha dentro de casa, não toca no assunto do namorado dela. E eu falei para minha irmã: é assim que Deus faz. Ela não quis falar nada, mas nós sabemos que a mão do Senhor foi lá e arrancou ela com mão forte. Da mesma forma que o Senhor também fez isso aqui. Lá no Rio Jordão. E eu estava pesquisando, fui ver como que era o Rio Jordão. Gente, que rio lindo que ele era. E é tão tremendo que Deus faz umas coisas que a gente não entende.
E Deus deu a ordem para eles passarem o Jordão justamente quando as águas estavam mais altas, no período de cheia. Porque se fosse na época da seca, como nós estamos enfrentando a seca, podia falar, mas aí foi fácil. Porque o rio estava muito baixo, as pessoas pegavam as crianças no colo e iam passar, porque estava baixo. Mas para mostrar que Deus é Deus de verdade, e que Ele manda e desmanda, e que a natureza é dele também, o que Ele fez? Vocês vão atravessar quando tiver na cheia. Imagine só, um rio bem cheio que estava transbordando nas beiradas. A Bíblia diz que já estava até transbordando. Mas para provar para aquele povo que Deus é Deus no céu e na terra também. Aleluia! E foi isso que Ele fez. Vocês vão atravessar agora o rio, porque eu que vou com vocês. É a presença do Senhor que ia na frente deles. Porque Deus falou para eles, os sacerdotes vão levar a arca, vão à frente de vocês, porque é um caminho que vocês não conhecem. Vocês vão passar por um momento, por um lugar que vocês não sabem. Vocês nunca passaram por ali, mas agora vocês vão passar. E como a presença do Senhor que ia na frente, eles passaram. E para a glória de Deus, porque Deus é tremendo. E a presença de Deus é que muda tudo. Deus mudou o cenário daquele povo. Eles eram escravos no Egito, mas Deus tirou eles de lá com mão forte. E agora chegou a hora do Senhor dar a eles a terra prometida, mas tinha o Jordão na frente. E como que seria feito se tinha um rio na frente? Como que eles iriam atravessar? Mas a presença de Deus que foi na frente deles, e nós lemos aqui, vejam, a arca da aliança do soberano atravessará o Jordão à frente de vocês. Então não foi o Josué, não foram os sacerdotes, mas a presença do Senhor que estava na frente deles foi a presença que abriu o Rio Jordão. Aleluia. E o mais tremendo disso, irmãos, quando eu li, é claro que a palavra do Senhor é maravilhosa. E cada vez que a gente lê, a gente vê mais coisas e o Senhor fala conosco de uma forma gloriosa. E dessa vez aqui, eu me atentei que estava escrito que o rio, ele corre de norte para o sul. Ou seja, ele vem lá de cima para baixo. E onde eles pararam, era aqui no meio. Então estava vindo uma correnteza muito grande lá do norte, muito forte, porque as águas estavam passando da beirada. Mas aqui, quando a presença de Deus chegou, nem as águas puderam com ela. Aleluia. Nem as águas puderam passar, porque a presença do Senhor fez uma muralha e as águas ficaram paradas aqui. Agora, como que a água está jorrando lá da fonte e a água para aqui? É só a mão de Deus, é só a presença do Senhor que faz isso. Então não importa qual seja o Rio Jordão que você esteja passando. Porque cada um de nós aqui sabemos o que nós enfrentamos, cada um de nós tem um Rio Jordão para atravessar, cada um desses pedidos que são colocados aqui, cada um desses pedidos que vocês escrevem aí também é um Rio Jordão que nós temos que atravessar. Mas nós lemos aqui que a presença de Deus que faz tudo perfeito, ela fez o Jordão parar. E é uma coisa gloriosa, porque eu olhei na internet, o rio, quando ele está bem cheio mesmo, aquelas águas, eu acho que até quem sabe nadar ia ficar afogado. Porque é um rio muito comprido, de mais de 200 quilômetros, imagina então a força que ele tem. Mas nada pode parar a força do nosso Deus. Nada pode contra o nosso Deus. Então, se o Senhor falou que vai restaurar, Ele vai. Se o Senhor falou que vai trazer, Ele traz. Porque contra a palavra do Senhor não tem encantamento, não tem força, não tem demônio que possa parar na frente do nosso Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele falou aqui para Josué que a partir daquele dia, Ele engrandeceria o nome dele. Ele estaria com ele, ele mostraria que ele era Deus na vida dele. E assim foi. Deus abençoou a vida de Josué, Deus cumpriu e Deus o fez levar o povo até a terra prometida. Porque era promessa de Deus. Deus prometeu àquele povo que daria a terra prometida. Eles passaram com os pés secos no meio do rio, que estava muito cheio. E quem poderia fazer isso?
Somente Deus poderia fazer isso, e foi o que Deus fez. E nós conhecemos a história e nós vimos que eles passaram, chegaram do outro lado, cada um alcançou a sua parte na terra. Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito, que faria de Abraão uma grande nação. E Deus fez, Deus cumpriu. Então que os irmãos também possam ficar com essa palavra no coração de vocês. Que o Rio Jordão que vocês estão passando, hoje o Senhor coloca lá o freio lá naquelas águas e faz as águas pararem, e nós vamos alcançar a nossa terra prometida em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!